hoje, quais são os cuidados que a gente precisa ter que o médico nos orientou? 1, 2, 3. Mas depois ele se acostuma, o Rael se acostumou também. Bom dia, pessoal! Eu estou aqui na sala, ó, o Lohan tá ali assistindo desenho, o Rael tá aqui pensando na vida, e agora eu vou preparar aqui uma manguinha pro Lohan e eu vou contar pra vocês a nossa experiência. Na época que o Rael teve bronquiolite, a gente ainda não tinha o canal, então eu nem coloquei nada e era uma coisa que eu nem tava pensando mesmo em colocar, né? Até porque eu não sei como eu consegui gravar aquele vídeo que muita gente deve ter assistido já, da bronquiolite que o Lohan teve. Quem não viu ainda, eu vou deixar aqui na descrição pra você tá assistindo como é que foi, porque foi bem tenso e naquele dia eu pensei assim, nossa, o que a gente passou com o Rael não foi legal, eu vou mostrar aqui pra vocês. Só que com o Rael foi mais tranquilo, porque ele não chegou a ser internado, mas ele teve o peito chiadinho, a gente ouvia aquele que dava um barulhinho aqui dentro do peito, sabe, quando ele respirava, mas ele não teve tanta dificuldade assim pra respirar. Já o Lohan não tava mais conseguindo respirar direito, mas a gente não tinha certeza se era porque a gente é muito leigo, né? Mas como eu lembrava muito, assim, o barulhinho do peito que tinha o Rael naquela época, a gente levou pro hospital. Teve gente que disse assim, você esperou o Lohan ter 5 dias de febre pra poder levar ele pro hospital? Não, gente, inclusive eu até falei lá, mas como eu tava tão nervosa, eu não consegui explicar de uma forma muito clara. Na verdade, a gente tinha levado ele naquele mesmo hospital quando ele teve 3 dias de febre. Mas por que 3 dias de febre? Teve até uma pessoa que falou assim, mas tem que levar antes. A gente já fez isso com o Rael, uma outra situação, e não adiantou. Porque quando a gente leva eles lá com 1 dia, 2 dias de febre, o que eles têm ainda não se espalha. Como é que eu posso dizer assim? Ele não aparece ainda direito. Se for uma inflamação na garganta, ainda não fica tão vermelhinho, enfim, é mais ou menos isso que eu entendi deles. Então, quando a gente vai com 1, 2 dias de febre, eles mandam a gente de volta pra casa. Eles falam assim, olha, continua dando antitérmico e volta aqui se continuar a febre. É só isso que eles fazem. Eles não sabem dizer o que eles têm. Então, vamos lá. Com o Rael foi assim, simples assim. O que aconteceu? O tratamento do Rael foi o mesmo que o do Lohan, que até mostrei pra vocês no vídeo de quando o Lohan estava internado no hospital. Aí, a gente levou ele pro médico, foi diagnosticado que ele estava com bronquiolite e ele fez o tratamento em casa com Aerolin. E daí, o tratamento do Rael levou mais de 1 mês pra ele começar a melhorar. Ele tinha 1 ano e pouco, eu acho. Ele já tinha mais de 1 ano. Já com o Lohan ele tinha 10 meses de vida e o dele foi mais grave, porque chegou a ter bastante catarro no pulmão, então ele teve que fazer um tratamento mais intensivo. Não foi pra UTI, mas ele foi pro hospital ficar internado. Ele ficou 3 dias internado e conseguiu se recuperar super bem. Apesar de que continuou tratando até 1 mês, a gente continuou dando os sprays que eles falaram lá e os remedinhos foi até alguns dias. Porém, a recuperação dele foi muito rápida. Para quem tava mais grave foi mais rápido, mas é por causa do internamento. E para quem tava mais leve demorou muito tempo, porque ele não foi internado e a gente medicou ele em casa, então os medicamentos em casa são bem mais leves, é por isso que demorou mais para se recuperar também. E hoje, quais são os cuidados que a gente precisa ter que o médico nos orientou? Gente, essa barulheira é que o Lohan tá brincando ali no quarto com os brinquedos mais barulhentos que poderia brincar. Mas vamos lá. O médico nos orientou a ter cuidado com ele, principalmente até os 2 anos de idade. Claro que a gente também tem que cuidar quando tiver um pouquinho mais. Mas é que até os 2 anos de idade, essa doença é muito comum acontecer com as crianças. Cada vez que ele tiver tosse, ele precisa passar Aerolin em casa. Caso ele tenha febre, ou então aquele chiado no peito, então a gente tem que ir pro médico e contar pro médico sobre o histórico. A gente dá Aerolin pra ele 2 vezes ou até 3 vezes por dia. O médico orientou dar 3 vezes por dia. Como é que funciona? O médico coloca lá na receita que ele precisa de Aerolin. A gente compra o espaçador na farmácia. Acredito que também dá pra comprar na internet. A gente não procurou pra saber se tem mais barato, mas o nosso custou o quê? Em média uns R$30 por aí. O que é espaçador? É esse daqui, ó. A gente colocou até o nomezinho do Lohan aqui pra ele usar na escolinha e não perder. Ei, esse pai é pro Lohan. É pro Lohan e pra você já foi também, tá? E o que é o Aerolin? É essa bombinha aqui, ó. Tá até escrito aqui, ó. Aerolin. E daí já vou mostrar pra vocês como é que funciona, tá? Encaixa aqui e daí a gente aperta aqui
nele pra ele respirar. E daí eu dou 4 jatos contando até 20 e eu faço isso 2 ou 3 vezes por dia. Outro cuidado também bem importante pra se fazer pra não voltar a ter bronquiolite é a gente fazer sempre aquela lavagem nasal. A gente faz com uma seringa que ela é própria pra fazer isso, porque ela não é a pontinha durinha, ela tem uma pontinha de silicone bem macia com o formato certinho pra colocar no nariz e daí a gente joga ali o sorinho morninho no nariz de um lado e sai do outro. Isso a gente faz com os dois também. Lembrando pra vocês, quem veio lá do outro vídeo ainda da bronquiolite, que ele só tinha 9 meses ou 10 meses lá, agora ele tá com 1 ano e 4 meses e ele não voltou a ter bronquiolite. A única coisa é que a gente sempre tá tomando cuidado quando ele tem tosse. Agora o meu marido veio aqui pra mostrar pra vocês como dá pra fazer soro caseiro, que eu nem comentei com vocês, né? Que tem um soro que dá pra comprar na farmácia e tem um soro caseiro pra fazer em casa, né? É isso aí. Economiza, né? Economiza bastante, porque senão você fica comprando o tempo todo soro. E o soro ainda tem uma validade curta, né? Então assim, quando faz em casa, você faz a medida certa e não joga nada fora, caso passe o tempo, né? Então vamos lá, como é que é a receita? Então aí eu pego, geralmente, uma caneca, aí eu encho ela toda, que acho que vai dar em torno de uns 250 ml. E essa água é filtrada, né? Exatamente, água filtrada. O sal, o ideal, o sal que seja o sal marinho. Aí você pega uma colher bem rasinha de sal, bem rasinha. Aí o bicarbonato de sódio, também a mesma coisa, bem rasinho. E mistura. Ele dura de um dia pro outro, ou seja, 24 horas só, dentro da geladeira daí, tá bom? Mas quando for aplicar no narizinho do seu filho, é bom esquentar um pouquinho no micro-ondas, é o que a gente faz, pelo menos, pra ficar morninho. Mas não quente, tá, gente? Morninho, que é um morninho meio frio, né? Eu boto geralmente 20 segundos. É que depende da potência do micro-ondas também. Às vezes a potência do micro-ondas é mais ou menos. Mas essa é a nossa média que a gente vai passar pra vocês terem uma noção. Agora a gente vai passar esse jatinho no nariz do Lohan e daí já vou passar a aerolina nele. Com o Rael é mais fácil de fazer, porque ele já fica em pezinho sozinho, ele não foge, né? Daí ele faz aqui no box. Agora com o Lohan a gente se dobra em 2 aqui. Pra fazer assim, eu segurando os braços dele aqui, ó. E o papai que passa o soro aqui, ó. Ó, saiu. Porque um sozinho, gente, é bem difícil, né, meu amor? Nossa, com o Lohan é difícil. Porque, ó, tá vendo? Ele tenta se soltar, ele não gosta de fazer isso. É um peixão! Mas depois ele se acostuma. O Rael se acostumou também. Ele até pede pra limpar o nariz, não é? Exatamente. Pronto! Agora o aerolim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se a nossa experiência te ajudou em alguma forma, deixa aí o seu like. Vou deixar agora na tela final 2 vídeos de sugestões aí pra vocês estarem assistindo e se inteirando do que aconteceu aqui com os meninos, tá? Um beijo e tchau!